Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Neste vídeo eu quero fazer uma resenha deste livro aqui, Consciência Fonológica em Crianças Pequenas, esse daqui. Eu escolhi ler esse livro, comprar e ler e estudar esse livro, porque eu vi muitas indicações de mães que fazem a pré-alfabetização e alfabetização dos filhos em casa, independente se vão para a escola ou não, né, se fazem o homeschooling ou não. E eu vi que todas, em unânime, estavam dizendo que este livro é excelente aqui para você ver atividades, sequências de atividades que façam o seu filho ter uma boa consciência fonológica e assim eles aprendam a ler mais rápido, com um método que é mais comprovadamente eficaz para este fim, que é a alfabetização. Então, para começar, todas essas informações que eu vou falar para vocês, elas têm ali no início do livro, tá? Então, você pode verificar tudo que eu falar ali, se você tiver acesso a esse livro, ali no começo. Ele é fruto de um programa feito na Suécia e na Dinamarca nos anos 80. Eles criaram esse programa para ver se as crianças conseguiam aprender a ler de forma mais eficaz. E aí os Estados Unidos pegou esse programa, adaptou e traduziu para a língua inglesa e então fez esse livro, criou esse livro. E aí, aqui no Brasil, algumas pessoas pegaram essa ideia, esse livro, traduziram aqui para o português e adaptaram as atividades para a língua portuguesa. Porque não dava simplesmente para traduzir. Inclusive, isso era uma das minhas maiores dúvidas, porque um bom trabalho de consciência fonológica da língua portuguesa não pode ser um copia e cola de uma língua que seja com a gramática diferente, como é o inglês. Entretanto, os autores que traduziram esse livro aqui para o português, eles fizeram um trabalho excelentíssimo de adaptação das atividades para a nossa gramática da língua portuguesa. Inclusive, algumas atividades ali, ela tem notas de rodapé onde eles falam, ó, na língua inglesa, as atividades, na verdade, elas eram mais para esse lado, enquanto quando a gente foi traduzir e adaptar, nós tivemos que fazer essa e essa e essa modificação. Então, eu acho interessante que eles trazem essa informação ali nas atividades, colocando em notas de rodapé, tá? Além disso, eles também colocam os autores, ou melhor, os tradutores e autores, porque como eles tiveram que adaptar, eles acabaram, então, tendo uma certa autoria ali no livro. Então, né? Então, esses autores e tradutores deste livro, eles também colocam muitas referências na língua portuguesa. Daí eu não sei se essas referências são traduzidas ou não, mas são para a língua portuguesa. E indicações de livros para quem quiser se aprofundar mais neste assunto, neste método de consciência fonológica. Então, este livro pode ser lido por leigos ou por pesquisadores, professores, pedagogos que queiram aprender sobre a consciência fonológica. Então, este livro realmente é muito completo. Os autores eles enfatizam que sem um trabalho bom de consciência fonológica, as crianças elas tendem a ter mais dificuldade a aprenderem a ler. E eu não lembro agora se é esse livro que fala, mas eu vi em algum lugar, eu acho que eu vi em um podcast, onde tinha um pedagogo falando sobre educação no Brasil, e ele falava que o método de consciência fonológica é um método mais comprovado e mais eficaz que faz as crianças aprenderem a ler mais rápido e mais eficaz. Então, assim, ele é superior a outros tipos de métodos de alfabetização, como o método silábico ou o método socioconstrutivista, acho que é assim que fala. Não tenho certeza agora do nome deste método, que é o mais adotado aqui no Brasil. Enfim, ali no comecinho do livro, antes de propriamente começar a falar das atividades, eles colocam algumas regras que, se forem seguidas, farão com que este método seja mais eficaz. Então, a primeira regra, por exemplo, é quando você deve começar. Idealmente, você faz ali entre 4 e 6 anos. Então, ali da idade da pré-escola até o primeiro ano, que você deve iniciar, tá? Quanto tempo por dia? Para você não sobrecarregar as crianças ou a criança, né, se for
fazer só com uma criança. E também para não entediá-la, o que eles sugerem é que você faça de 15 a 20 minutos por dia, apenas. Então, assim, não é uma coisa mirabolante. Você pode ali, depois que você lê o livro, anotar as atividades e fazer um esqueminha ali de uma espécie de plano de aula. Você vai ver que é pouquíssimo tempo que você vai precisar dedicar a isso, e são brincadeiras, são jogos, então não vai entediar a criança. Uma outra regra que o livro traz é para os pais ou professores, né? Inclusive, deixa eu salientar uma coisa que eu esqueci. Este livro, ele é feito pensando em turmas, então pensando em sala de aula, tá? Então, algumas atividades e algumas brincadeiras ali, alguns jogos, eles vão precisar ser adaptados para quantos filhos ali você tiver, quantos filhos você estiver fazendo esse trabalho de pré-alfabetização. Como eu ia fazer só com a minha filha, né, porque o meu mais novo não ia entender as atividades, eu precisei adaptar muita coisa para uma criança só. Tá? Então tem atividades que não tinha como fazer se fosse só com uma criança ou só com duas crianças, que tem que ser em turma, então tem que fazer essa adaptação, tá? Mas voltando a falar então, ali tem uma regra em que você, para ter mais eficácia deste método, você precisa fazer a sequência do tipo de atividade conforme mostrada e proposta no livro, para que tenha uma eficácia maior. Então, assim, não dá pra você pegar ali o capítulo 8, tô chutando, e começar por ali e depois voltar para o 1, você tem que fazer na sequência que está ali no livro para uma maior eficácia deste método, tá? E aí inclui outras regras que, enfim, eu acho que essas que eu falei são as mais importantes. Então vamos lá, o livro ele é separado, né, depois dessa introdução, então, ele é separado em 7 tipos de jogos, 7 tipos de atividades ou tipos de brincadeiras, como você quiser nomear. Então, o primeiro tipo de jogos são jogos de escuta, depois jogos com rimas, depois consciência das palavras e frases, depois consciência sibálica, depois a introdução, são jogos de introdução dos fonemas iniciais e finais das palavras, depois a consciência fonêmica e por último, então, a introdução das letras e da escrita. Agora eu vou explicar qual seria o objetivo, o que seria cada um desses tipos de jogos, o que se espera dele, e vou exemplificar com atividades. Então, os jogos com escuta seriam basicamente você trazer a consciência da criança que os sons, eles podem, como eu posso falar? Que ela consegue ouvir um som e identificar o que ele é. Eu sei que parece uma coisa óbvia, né? Mas às vezes, acontece com a gente também, às vezes a gente tá assim, passando na rua, ou a gente tá em casa trabalhando, ou mesmo no trabalho, e tem um monte de som que vem da rua, que vem, enfim, dos vizinhos, e a gente não se atenta a esse som. Então, na verdade, esses jogos, eles são para ajudar a criança a começar a prestar atenção nos sons que ela escuta. Inclusive, isso foi bem legal, porque eu fiquei 5, 6 anos dando aula de musicalização para crianças pequenas, e muitas das atividades propostas no livro eu já conhecia porque eu fazia com a turma ou quando era uma aula individual. Então, para mim, foi mais fácil de conseguir visualizar como que eu faria isso. Então, a primeira atividade seria você sentar com a criança no sofá, ali no meio da sala, desligar todo o que faz som dentro da sua casa, se possível, pedir para que ela feche o olho e identifique 5 sons que ela escuta. Geralmente, aqui em casa, quando a gente faz isso, os sons que a gente mais escuta são cachorros na rua latindo, passarinhos cantando, carro passando ou moto passando, ou barulho de construção, ou vento, que aqui em casa faz bastante barulho de vento. Então, assim, é um exemplo de 5 sons que a gente mais ouve quando a gente fecha o olho. Tanto que essa atividade acaba ficando até enjoativa, porque a gente escuta sempre os mesmos sons. Um outro tipo de atividade, e eu fazia bastante com os meus alunos isso, é você pegar, como posso falar, um metrônomo. Nem todo mundo sabe o que é metrônomo, né?
você pegar no teu celular e colocar algum som, talvez uma musiquinha ou, enfim, algum tipo de som ali para tocar, constante, tá? E você esconder o seu celular, esconder, assim, pedir para a criança sair do ambiente, você esconder o som que tá fazendo, pedir para que ela venha e fale, ó, tá tocando o som, fecha o olho e escuta, daí a criança vai escutar. Aí você pede, ó, agora eu quero que você ache esse som, vai atrás do som para que você ache da onde que tá vindo. Então, quando a gente faz aqui em casa, eu escondo debaixo do sofá, dentro do armário, no meio dos livros, e ela ama esse tipo de atividade. Uma outra que eu gosto de fazer também aqui com ela e que fala no livro é você pedir para a criança fechar o olho e você fazer algum som de algum objeto. Então, eu pegava geralmente chave, chocalho de brinquedo, papel que eu amassava e eu batia uma palma. Acho que era geralmente isso. Eu não era muito criativa, então eu acabava usando sons assim. Eu pesquisava no YouTube sons de animais. E daí aparecia, tem vídeos de som de cachorro, som de cavalo, som de leão. Eu usava muito isso, mas dá pra fazer sem celular também, mas você vai ter que achar objetos que tenham sons diferentes. E aí eu fazia, por exemplo, 3 ou 4 sons, e daí eu pedia pra ela abrir o olho e falava: quantos sons você ouviu? E desses objetos, qual foi primeiro? Ou então, antes de fazer isso, você pode fazer o som com ela com o olho fechado e perguntar que som é esse? Geralmente, chave ela acertava mais rápido. Daí o livro traz também a ideia de você praticar parlendas com seu filho. O que seria parlenda? Parlenda é. Nossa, eu não sei nem descrever o que é. Eu sei dar exemplos apenas. Sabe aquela musiquinha, mas não é musiquinha, é uma parlenda. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. Isso é uma parlenda. Ou marcha soldado também. Marcha soldado, cabeça de papel. Isso também é uma parlenda. Chocô, chocolá, lá, chocô, chocotê, tê, chocolá, chocotê, chocolate. Isso também é uma parlenda. Então, você pegou a ideia do que é uma parlenda. O livro, ele fala e ele traz também algumas parlendas ali no final do livro, se você não tem ideia do que é, para você ter uma noção, para você fazer com seu filho. Depois, o tipo de jogo na sequência ali do livro são os jogos de rimas. Então, quais tipos de atividades que trazem aqui para você fazer com teu filho? Uma das atividades propostas é que você simplesmente conte uma historinha que tenha rimas. E eu acho que, bom, se você tem esse plano de fazer pré-alfabetização, você com certeza tem muitos livros infantis que você faz leitura em voz alta, e aí você vai saber qual livro que tem ali as rimazinhas para fazer com seu filho. A coleção de livros, eu e minha mamãe, eu e meu papai, eu e minha vovó, que é os 3 que a gente tem aqui em casa, trabalha com essas coisas de rima. Os livros da Alice no Mundo da Bíblia também, como que fala o nome do livro? Alice e o Nascimento de Jesus, Alice na Páscoa, esses também trabalham com rima. Outra coisa, você cantar a musiquinha e ler poemas que tenha rimas. Aquele livro Ou Isto ou Aquilo, da Cecília Meirelles, tem muitos poemas infantis que contêm rimas. Então dá para você comprar esse livro e trabalhar ali o poeminha com ela, pedir para ela decorar uma rima ou outra. O livro também Arca de Noé, do Vinícius de Moraes, que com certeza você conhece, como por exemplo o Pato. Lá vem o pato, pato aqui, pato acolá. Lá vem o pato para ver o que há. Então, essa é uma das musiquinhas que tem lá. O relógio também, muito legal. A música da casa era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Essa também na verdade, tá escrita ali em forma de poema, mas você pode colocar a musiquinha se você conhecer e pesquisar. Mesmo que você não conheça, a maioria, se não todas, eu não tô lembrada agora, dos poemas deste livro tem melodia. Uma coisa que eu fazia bastante também nas aulas de musicalização é pegar, colocar uma musiquinha infantil, tipo alguma dessas que eu falei agora. E quando tem a palavra que rima, por exemplo, vocês podem, por exemplo, pegar uma bola, escutar a música e quando rima, jogar a bola um pro outro. Porque daí a criança vai criando essa consciência de que tem coisas que no final elas soam iguais. Coisas não, palavras, né? Que tem palavras que o final da palavra soa igual uma da outra. Dá para você também pedir uma outra atividade. Você escolher uma palavra e você
pedir pra criança, ó, vamos tentar achar uma outra palavra que termine igual a essa. E aí, se ela não conseguir, você fala mesmo pra ela e você faz ali a brincadeira até que ela consiga entender a proposta da atividade, ela consiga fazer ali sozinha. Olha só, todas essas brincadeiras que eu citei agora, que são dos primeiros jogos, quando eu li esse livro e fui tentar fazer com a minha filha, na época ela tinha 3 anos, ela não conseguia, ela não entendia nada. Eu fazia ali o que dava, que ela conseguia se divertir, porque outras coisas, como ela não entendia, acabava que ela nem gostava. Porque eu comecei, na verdade, muito cedo, né? 3 anos é muito cedo pra fazer muitas dessas coisas, né? Então dá pra você aproveitar um pouquinho com essa idade, sim, fazer algumas coisas, mas começa ali, propriamente, na idade indicada no livro, que é a partir dos 4 anos, que eu acho que o proveito vai ser melhor. O próximo tipo de jogo é consciência das frases e palavras. O livro traz ali a ideia de você explicar para a criança o que é uma frase. Particularmente, pode ser que é porque minha filha era muito nova na época que eu tentei fazer isso. Particularmente, eu acho isso uma coisa muito difícil da criança entender. Mas o livro ele explica ali qual a forma que você pode usar para tentar fazer com que a criança entenda o que é uma frase. E aí você também vai fazer jogos de noção de palavras. Então você, por exemplo, vai falar: ó, filha, eu vou falar uma palavra agora, tá bom? Bonita. Aí você fala: bonita é uma palavra. E aí, para ela ter essa noção de palavra, você pode fazer até um jogo ali. Também, eu vou dar o exemplo da bola. Vocês estão ali um de frente pro outro. Aí você pega uma bola. E aí você fala, ó, toda vez que eu falar uma palavra, você joga a bola pra mim. Daí você fala, bonita, dela joga. Mesa, dela joga. Pra ela entender que não é agora o momento para ter a consciência silábica. É apenas a consciência de palavra. Daí você pode fazer também com frase. Toda vez que eu falar uma frase, você joga a bola para mim e fazer esse trabalho para ela reconhecer o que é uma palavra e o que é uma frase. Pra gente é muito óbvio, né? É muito óbvio. Eu fico até me sentindo boba de explicar. Mas pra criança, ela sabe intuitivamente. Posso falar isso? Não sei. Ela sabe falar. Nessa idade ela já sabe falar, mas ela não tem noção ainda dessa separação. Frase, uma oração, uma palavra. E aí você vai trazer a consciência dela para esse tipo de conscientização. Tá bom? Uma das atividades ainda desse tipo de jogo trazida pelo livro é você falar 2 palavras e pedir para a criança identificar qual que é a palavra curta e qual que é a palavra longa. Então, né, você fala céu, céu é uma palavra. Elefante é outra palavra. Quanto tempo não? Qual palavra é mais curta, filha? Presta atenção. Céu, elefante. Claro que eu falei mais devagar. Eu percebi que eu fiz de propósito. Teria que ser igual, né? Você fala mais rápido. Ó, céu, elefante. Qual palavra demorou mais para eu falar? Qual que é mais longa? E fazer esse tipo de trabalho. Eu acho que no começo, eu imagino que no começo a criança vai ali não entender, sentir uma certa dificuldade. Então você vai ter que perguntar e você mesmo responder para ela. Mas depois ela vai pegando o jeito. Outra atividade ali proposta pelo livro é quantas palavras tem a frase. Então você fala. O nome da minha filha é Ayla, por exemplo. Então o que eu tentei ali usar com ela é Ayla é linda. Ayla é linda. E daí perguntar quantas palavras tem, ó. Ayla é linda. É claro que a criança não vai ter essa obviedade de entender que são 3 palavras, mas você vai trazendo isso à consciência dela. Você pode até fazer pausadamente ali das palavras para ela entender melhor e ir entendendo melhor. O próximo tipo de jogos são aí da consciência silábica. E uma das atividades ali trazidas no livro é você falar uma palavra e brincar de bater palma a cada sílaba. Então, aquela palavra que eu tinha falado, bonita. Aí você faz bonita. Aí conta quantas vezes eu bati palma. 1, 2, 3. Bonita.
Ah, então tem 3 sílabas essa palavra, vamos descobrir de outra? Aí você pega, por exemplo, deixa eu ver um objeto que tem aqui. Casaco. Vamos contar casaco? Faz você, daí a criança vai falar. Daí às vezes ela vai errar, ela vai falar casaco, por exemplo. Você explica para ela, não, casaco não tem duas. Vamos contar de novo? Aí você vai fazendo esse trabalho até que ela entenda e consiga fazer sozinha algumas palavras e bater palma nas sílabas corretas. Outra atividade que o livro traz também é você pegar uma sacola, um cesto, colocar objetos ali e pedir assim para a criança tirar um objeto e falar, que objeto que é esse? Como que é o nome? Daí a criança vai falar, por exemplo, boneca. Aí você pede também para bater palma ou para pisar no chão contando as sílabas. Boneca. Ou fazer alguma coisa, dar pulinho em cada sílaba. Aí você vai ter que ser criativo. O livro traz ali umas ideias, mas assim, você precisa ser criativo também, você como professor ou como pai educador, mãe educadora. Aí o outro tipo de atividade, já dando sequência, é a consciência dos fonemas iniciais e finais. Quando entrou nessa ideia da consciência fonêmica, para mim, fonêmica não, dos fonemas iniciais ali, né, e finais, para mim, eu confesso que foi um pouco mais difícil de entender. Para que eu conseguisse entender, eu precisei pesquisar no YouTube o som das letras, porque eu li o livro, né, eu estava ali na metade, na verdade. Eu não tinha muita segurança se eu realmente conhecia o som das letras ou não. Então, nessa parte do livro, eu fiquei um pouco insegura se eu estava entendendo ou não ali a proposta das atividades. Então, eu precisei ir no YouTube para ver o som das letras, para daí eu conseguir entender melhor na minha cabeça o tipo de atividade. E no caso, esse tipo de atividade eu não fazia, né, com os meus alunos, porque, enfim, eu não fazia pré-alfabetização, eu fazia musicalização, com o que tinha a ver com música, com rimas, com tônica forte ali, que poderia até ser parecido com as atividades de consciência silábica, mas agora são coisas que eu não fazia, então foi mais difícil para mim entender, tá? Então eu vou citar aqui algumas atividades que o livro propõe, para daí eu acho que vocês vão conseguir entender melhor. Uma das atividades, eu não sei agora se é exatamente assim que o livro fala, ou se eu adaptei na minha cabeça uma ideia. Mas eu acho que o livro fala desse jeito. É você basicamente imprimir, imprimir, não dá para desenhar, não. Porque tem que ser uma coisa muito clara, a não sei que você seja muito bom desenhista. Você imprime figuras que você tem que previamente ter determinado, né? Não vai ser aleatório. Você imprime ali umas figuras. Vou dar um exemplo aqui, vamos supor. Você vai imprimir ali 4 figuras. Você vai imprimir mais, mas eu vou dar exemplo de 4, tá bom? Um pato e um pássaro. E um macaco. E um morcego, por exemplo, tá? Aí você vai falar, você vai explicar para a criança, ó, pato começa com o fonema P. Pássaro também começa com o fonema P. O macaco começa com o fonema um. O morcego também começa com o fonema um, que é o som da letra do M. Daí você vai ter que ver no YouTube de certinho para ver como que faz o som, né? E você explica isso para a criança. Depois você pega outras figuras ali que também tem as iniciais fonéticas iguais. E você vai pedir para a criança, ó, que figura é essa? Eu vou dar o mesmo exemplo, porque eu não vou pensar agora. Porque eu não vou pensar agora em exemplos diferentes. Daí você pede, o que é isso aqui? Daí a criança vai falar, é um pato, mamãe. E qual fonema que começa? Daí espera a criança pensar até ela conseguir responder. Mas para ela conseguir responder, você vai ter que ter dado o exemplo para ela daquele inicial, daquele fonema em outra palavra, tá? Não espere que ela saiba, você que está ensinando, tá? Então você tem que previamente ter mostrado como faz aquele som. Daí, enfim, ela vai fazer e daí você vai pedir, ó, que outra figura aqui também começa com esse fonema. Daí você espera ela pensar. Eu imagino que no começo deva demorar para fazer isso. Mas depois, eu acho que fica mais fluido, mais fácil, né? Mas essa é a ideia. Outra atividade também proposta ali pela autora é você pensar, é você fazer assim, ó, filho, eu vou, ou aluno, eu vou
falar uma palavra que eu tô pensando. Na verdade, eu vou falar o fonema inicial da palavra que eu tô pensando. E aí você vai ter que adivinhar qual palavra que é. Daí você fala: eu estou pensando numa palavra que começa com fonema S. Aí a criança pode falar: ah, é sapo, é sapato, sorvete. Alguma coisa que começa com S. Independente do que ela falar, se ela acertou o fonema inicial, você fala: é essa palavra mesmo que eu tô pensando. Então, você fazer essa atividade com ela vai trazer essa consciência fonêmica ali do início da palavra. Aí você pode adaptar essas atividades que eu citei para a consciência do final da palavra. Consciência fonêmica do final da palavra. Então, você brincar ali de eu tô pensando numa palavra que termina com fonema tal. E aí ela vai falar e você vai dizer que ela acertou, se ela acertou o fonema final, independente da palavra, né? Existem muitas palavras que terminam com o mesmo fonema. E dá para fazer também ali a atividade do jogo da memória ou de cartões para ela achar as palavras que terminam com os fonemas finais. Olha, eu particularmente achei essa parte difícil de entender algumas atividades. Eu acho que talvez vocês também tenham sentido essa dificuldade de compreensão pela minha explicação, mas eu dei o meu melhor. E, bom, compre o livro para você ver bem certinho como faz. Aí, na sequência, é a consciência fonêmica. E aí, as atividades propostas é você basicamente pegar figuras, imprimir também, né? Ou pegar objetos, mas aí eu acho mais difícil ter aqueles objetos que tenham 2 fonemas ou 3 fonemas. Então, por exemplo, você pegar uma foto, né, imprimir uma foto, né, uma figura ali de uma bruxa. Aí você fala, ó, essa bruxa é má. Então é um A. Ali o que ela é tem 2 sons. Como que é mesmo? Daí a criança repete. E aí você fazer esse trabalho, mas aí você vai ter que ver figuras, né, e palavras ali que contenham apenas uma sílaba, né? Então, seja com 2 letras ou com 3 letras, que daí você vai falar o som de cada letra. Outra atividade que você pode fazer é acrescentar um som ali, um fonema, para que a criança consiga já identificar palavras com 2 sílabas. Então, por exemplo, ali a palavra má, da bruxa má, você vai falar A e você vai acrescentar um som. Ó, vou acrescentar um som fonêmico aqui, filho. Então, você tem que descobrir que palavra que é. Ó, A, S. Que palavra que formou aqui com esses 3 sons? Daí ele vai fazer A, má. A, S, ma, S, mas. Essa é a ideia que para a criança adivinhar, entendeu? Mas assim, o livro vai dar vários exemplos de atividades para que você faça essa consciência fonêmica de todos os fonemas que tem ali na palavra. Você pode até adaptar as atividades propostas dos outros capítulos. Então, por exemplo, você vai colocar objetos ali numa sacola, num cesto, aí você vai tirar e daí você vai fazer os fonemas de todas as letras daquele objeto. Então, por exemplo, você pega um carro, por exemplo, um carrinho, né? Um carro, você vai pegar e vai falar, ó, você não vai pegar não, você vai deixar ali, aí você vai falar, ó, eu vou falar os fonemas aqui, você vai adivinhar que objeto que é, tá? Então, ó, k, a, r, r, o. Que palavra que é? Você fala para a criança tentar adivinhar. Talvez no começo ela tenha dificuldade, mas conforme você vai fazendo muitas vezes, ela vai começando a ter facilidade ali para adivinhar, tá? Então, assim, o livro tem mais atividades de exemplo ali, mas acho que vocês conseguiram entender a ideia. Daí, os próximos tipos de jogos proposto ali na sequência do livro é introduzindo as letras e a escrita, que é a última, né? Os últimos tipos de jogos ali propostos pelo livro. Então, você pode fazer as mesmas atividades de antes, mas adaptando. Então, você pode, por exemplo, colocar lado a lado vários bichinhos ou várias figuras e você pegar um cartão que tem alguma letra. Eu vou dar o exemplo do pato. Aí você fala assim, o som aqui desta letra é p, p. Que objeto que tem aqui enfileirado que começa com p? Aí a criança vai olhar ali o pato e vai falar, é o p de
pato, e vai pegar o pato. Aí você faz várias vezes até que a criança tenha consciência de que, as letras têm esse som e esse objeto aqui que corresponde a este som, a essa letra inicial. Talvez a criança não tenha toda esta intelectualização que eu expliquei, mas ela vai entender isso. Outra atividade, estou pensando em uma coisa que começa com a letra J, J. Eu vi a janela aqui na frente, pensei. J, J. Daí a criança vai falar, por exemplo, ela pode falar jaca, janela, jarra, jardim, ela pode falar o que for. Deve ser, ai, muito bem, é isso mesmo. Deve ser, ó, esta letra, daí você pega, puxa o cartão da letra, e você fala, e é essa letra aqui, entendeu? Daí ela vai associando o som com a letra. Quando a criança já estiver bem familiarizada com os sons ali iniciais que você, ou melhor, já estiver bem familiarizada com o desenho ali, o grafema da letra, com o som que ela produz, aí você vai poder colocar num quadro ou no caderno, assim, no chão, as letras ali dispostas e pedir para, né, uma palavra no caso. Vou dar esse exemplo novamente do pato. Você vai escrever P-A-T-O. Aí você vai falar, ó, aqui tem uma palavra, mas eu quero que você simplesmente fale o som dessas letras para a mamãe. Aí ela vai falar P, A, T, O. Deve ser muito bem. E esses sons, que palavra forma dela? Pato. Ah, pato. Daí ela vai conseguir ler a palavra. Entendeu? Assim, eu dei o exemplo do pato, mas na verdade o ideal é que você comece com palavras que tenham duas letras, né, aqui no português não existe muita, né? A não ser oi, ei, ma, né? Não tem muitas. Então, assim, dá para começar com 3 letras. E aí você vai fazendo isso. Como ela já tem essa consciência ali dos sons das outras atividades, e esse é o motivo pelo qual tem que ser na sequência proposta pelo livro, ela não vai ter muita dificuldade em identificar o som das letras daquela palavra e, por consequência, identificar aquela palavra e conseguir ler aquela palavra. No começo ela vai falar primeiro os fonemas, depois ela vai bater o olho e vai ler. Claro que não vai ser de uma hora para outra, né? Assim, você vai fazer muitas atividades, muitas brincadeiras até que ela consiga fazer isso, né? Então, assim, foram exemplos, existem muitos mais exemplos de atividades ali dentro do livro, mas eu acho que deu para entender bem a proposta e os objetivos de cada tipo de jogos. Aqui acho que eu consegui explicar. E você percebe que não necessariamente você precisa ter uma apostila, um caderno de pré-alfabetização, porque são tudo brincadeira, é tudo jogo. Assim, no máximo ali que você vai precisar de material de apoio seria, assim, figuras imprimidas, recortadas de objetos que você vai pegar definir para não ficar ali aleatório, para que você consiga fazer a atividade que você pensa em fazer com aqueles objetos ou com aquelas figuras. E, assim, isso seria o material de apoio que você vai precisar. Basicamente, seria isso. Mas se você tiver bastante brinquedo em casa e você vê ali que já vai suprir a ajuda que você precisa para realizar tal atividade, daí você nem precisa imprimir e, em último caso, pega seu celular, vê no Google, salva as imagens e você, ao invés de mostrar ali no papel, num cartãozinho, aquela figura, você usa o próprio celular. Você mostra a foto de um pato, a foto de um pássaro. No final do livro, ele traz ali um cronograma de semanas e de, enfim, quantas semanas você vai passar em cada tipo de jogos e que tipo de atividade você vai fazer. Eu achei bem legal isso. Se eu não tô enganada, seriam quantas semanas? 36, se eu não tô enganada, semanas para você conseguir cumprir assim um bom trabalho de consciência fonológica que faça essa sequência de tipos de jogos propostos no livro. Então isso é bem legal do livro, né? Esse cronograma ali que ele traz. E ele também traz um modelo de avaliação para você fazer com a criança, para você ver se ela está tendo dificuldade em algum tipo de jogo ali que ficou meio empacado, para você daí voltar, né, uns passos para trás e trabalhar mais jogos daquele tipo do tópico, do tema
que ela tá com mais dificuldade, então a avaliação serve para isso e para você ver se dá ou não dá para começar a fazer um trabalho de leitura com ela. Se ela já consegue bater o olho em palavras e ler rapidamente, às vezes dá para você já começar a comprar um livro que tenha frases de 3 palavras, de 4 palavras, livros bem facinhos para ela começar a ler. Eu achei que o livro realmente, se for seguido da forma que é proposta, eu acho que no final realmente a criança vai estar lendo, vai estar começando a ler. Então, eu acho que eu consegui falar bem resumidamente a ideia e a proposta deste livro. Se você está pensando em pré-alfabetizar ou alfabetizar totalmente seu filho em casa, eu acho que vale muito a pena você comprar esse livro. Ele é excelente para este propósito. Se você também não está assim muito contente com a forma que a escola do seu filho está alfabetizando ele, você pode fazer esses jogos, porque é 15 a 20 minutinhos por dia, depois que ele chega na escola, porque daí ele vai acabar conseguindo aprender a ler. Por fim, foi uma das leituras que eu mais gostei esse ano, porque eu tô com a ideia de pré-alfabetizar minha filha desde que ela nasceu. Só que assim, eu não tinha noção do método que eu ia usar, como que eu ia usar. Na minha cabeça eu tava pensando, olha, eu simplesmente vou comprar um produto de alguma mãe homeschooler. E é isso, tava com isso na cabeça. Daí quando a minha filha fez 2 anos, que eu fui começar a me mexer pra ir atrás, aí eu comprei esse livro e foi assim, preciosíssimo a leitura deste livro para mim, tá? Então eu espero que você tenha gostado da resenha, que você tenha conseguido entender, que eu tenha conseguido descrever de forma clara os exercícios propostos no livro, que você tenha conseguido entender, para que você consiga fazer aí uma pré-alfabetização com seu filho, se esse é seu propósito. Se você gostou, por favor, comente aqui embaixo, me diga se você tem esse livro, se você pensa em comprar esse livro, enfim. Curta, compartilha, se inscreve aqui no meu canal, que eu tô tentando manter ali uma constância de pelo menos uma vez por semana, mas não prometo, de resenhas ou de, enfim, reflexões a respeito de livros que eu leio. E é isso, tchau, até o próximo vídeo.